Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast aí para você. Ao meu lado aqui, como sempre, ele elegante, galã, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho, como que você tá? Graças a Deus, tô ótimo. Muito bom, né? Mais um episódio, cara. Sensacional, hein? Mais um e... A cada dia a gente vem se superando. Se superando e com convidados, assim, excepcionais, né? São, todos. Categoria lá em cima, né, cara? Exato. A gente, a gente tá... Além de excelentes profissionais, são excelentes pessoas. Principal, né? Esse ponto é muito importante. A gente fala de carreira, mas acima de tudo, são trajetórias, são pessoas assim que São viveram, pessoas, né? Que vivem ainda a sua vida, sempre se desafiando e mostrando e sendo cases para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. É né? verdade, é isso aí. Então, hoje, antes de você passar o resuminho, como Vamos lá. sempre, Camilo, É lembrar a galera aí de importante cá, é lógico, lembrar a galera que nos acompanha aí, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, por favor, deixe aí o seu comentário, a sua curtida, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, é importante pra gente, isso dá um gás pra gente, né, Camilo? Para que a gente continue e também nos incentiva a trazer, né, pessoas Mais aqui, pessoas, mais né? pessoas, cada vez mais. convidados. Então é isso, por favor, gente, compartilhe esse vídeo, aproveita que você já chegou agora, aproveita a introdução aqui para dar tempo de você compartilhar, beleza? E lembrando também, se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, capricha lá na avaliação, né? Dá 5 estrelinhas pra gente, é importante e com certeza vai nos ajudar muito, né, Camilo? Vai ajudar demais. Tá certo, então, dado o recado, lembrando sempre, Camilo, por favor, nos dê um pequeno resumo da Vou fazer só um nosso resumo. convidado de hoje. É né? isso aí, vamos lá, é um prazer. Ele tem uma trajetória profissional de muito sucesso. Aham. Ele trabalhou por mais de 21 anos na Nielsen, né? Uma empresa líder mundial em medição, dados e análise de audiência, e com passagens importantes em empresas como Neogrid, Planorama, que na sequência virou Trax, e atualmente ele é vice-presidente CBG, que é Customer Business Growth, Aham. na Scantec, uma empresa originária do Uruguai, e que se expandiu na América Latina, sendo líder em todos os países onde atua. Ou seja, com um potencial gigante. Gigantesco, cara. Veio forte e está crescendo a cada dia. E o Mário é fantástico. Sensacional, né? Sensacional. Então, senhoras e senhores, para conversar aqui com a gente hoje aqui, no Além do Cast, recebo aqui com a gente Mário Ruggiero. Isso mesmo? É isso mesmo. Muito prazer, cara. Obrigado, Prazer hein? é todo Obrigado, meu, Mário. Camilão, É um prazer. Podão. Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui com vocês. Para mim, realmente é uma honra ser um dos convidados. Já ganhei o dia, né? Só dessa introdução que foi Você feita. viu, cara? É. Já Capricha. ganhei o dia, né? Então. Olha, só desse preâmbulo já ganhei o dia. É que eu falo Muito pro Camilo, cara. Ah. Minha meta é um dia chegar e ter alguém para fazer essa introdução aqui. Cara, sensacional. É muito cara. bom, né? Dá Nunca uma- ninguém tinha falado tão bem de mim, nem minha mãe. Tá cara. vendo? Então, eu falei, um Foi dia que o Camilo me sensacional. fazer uma introdução minha, eu já ganhei o dia. Tá Foi fácil bom. fazer. tá Sensacional, amor. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Muito obrigado, Obrigado pelo mesmo. convite. Uma honra aqui. Pô, legal. E, Mário, antes da gente falar, é claro, dessa sua carreira, cara, maravilhosa, trajetória muito bonita, parabéns. Obrigado. Queria que você falasse do início. Tá. Quando você foi começar ali, Mário moleque ali ainda sem entender, É. era o que você sempre quis? Essa é a área que você sempre buscou? Ou foi algo que a vida foi te jogando, foi te entregando como presente? Cara, vou Do Colégio Moema colocar pro mundo. Colégio Moema para o mundo, cara. Grande Colégio Moema, né? Abraço para todos os meus amigos do Colégio Moema que estão me assistindo agora, que não existe mais o Colégio Moema, mas a gente mantém uma amizade Você vê que até hoje, né? A gente legal. se formou a terceiro colegial, né? Na época, né? Terceiro ano do ensino médio agora. Foi no ano de 1985, né? E a gente, até hoje, a gente mantém contato. Eu tenho amigos daquela época, a gente organiza encontros ainda. legal. Agora tem um tempo que não. O último foi pré-pandemia, mas a gente mantém contato. Que legal. Mas o Colégio Moema era aqui pertinho, né? Aqui do Sim, lado, no Largo de perto. Moema, que agora tem prédios construídos, ele foi já demolido há um tempo, mas a gente foi a turma fundadora do colégio, porque, por exemplo, eu entrei na 6ª série, que era hoje é o 7º ano, né, Sim. do ensino fundamental, e não existia a série seguinte, não existia a 7ª. Então, assim, eu entrei na 6ª, a gente criava a 7ª. Aí a 7ª criava a 8ª. E aí? Então, sempre a gente era o cobaia, né? Todas as cobaias lá do colégio. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito legal, um colégio muito bom, fiz grandes amigos para a vida, né? Isso, que bom. E foi muito bom. Então, naquele momento, né, para falar a verdade, quer dizer, você tinha... o meu sonho naquele momento não tem nada a ver, ou não tinha naquele momento nada a ver com a carreira depois que eu segui. Claro. Que eu queria ser jornalista, né? E eu nossa, sempre que bacana. tive muita paixão por esportes desde pequeno. Jogando futebol de botão em casa, eu já narrava jogos, né? Eu fazia, organizava campeonatos, jogava sozinho e participava de um campeonato, narrava. E eu queria sempre Legal, cara. viver esse mundo do esporte, né? E
cheguei a fazer, então eu terminei o colégio, prestei várias coisas. Eu estava muito decidido o que eu iria fazer. Eu prestei desde odontologia até história, geografia e jornalismo também. Olha Então eu só, sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. É muito Mas novo, né? muito novo, né, Camilão? Então acho que assim, a gente tem uma experiência, vai adquirindo ao longo do tempo. Naquele momento a gente tem E tá tudo bem também. Né? Tudo bem, Tá tudo certo. bem, na Tem verdade. que ser assim, né? E eu vejo pelos meus filhos agora também, fala, porra, vai. Eu falei, cara, eu acho que tem que ir para onde o coração mandar naquele momento, né? Claro, Depois você vai adquirindo experiência. E naquele momento, aí acabei entrando em jornalismo, fui fazer jornalismo na PUC, em 1988. E aí, aquele ano da PUC especificamente, foram 2 fatos importantes, né, que aconteceram e que me fizeram desistir daquele ano de jornalismo. Foi o seguinte, foram 2, né? O primeiro é que a PUC está um dos piores anos da história em termos de greve. Chegou no final do ano, não tinha quase aula. Não tinha aula. Porque a PUC era dividida na época em matérias que eram específicas e matérias que eram generalistas, né? Perfeito. E eu tinha algumas aulas generalistas, mas específica quase não tinha. Então não tinha aula, não tinha professor, era greve direto. Isso desmotivou, né? Então, isso. E naquele ano também aconteceu outra coisa no jornalismo esportivo, que era onde eu gostaria de seguir a carreira, que era que bem naquele ano caiu um pouco a obrigatoriedade do diploma, né? Por que isso? Muitos ex-jogadores de futebol começaram a ser comentaristas. Entrar na carreira. E aí acabou caindo, né, por terra. Aí a obrigatoriedade do diploma, junto com o negócio, falei, quer saber? Se eu for um dia, não vou precisar de diploma. Eu posso entrar. Saí, né? fui fazer outra coisa. Aí fui fazer administração, porque quem não sabe... Bom, desculpe todos os administradores, eu sou um. Quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração, né? Então, eu fui fazer administração de empresas e foi muito bom, cara. Adorei o curso. É bem amplo, fiz né? Muito amplo. Mergulha Fiz no na mundo. FMU. E, me orgulho muito de ter feito lá, porque foi uma faculdade muito legal. Para mim, uma formação muito boa. Tive professores ótimos. Que bacana. E lá, durante a minha trajetória lá na FMU, que eu gostei bastante, me identifiquei demais com o curso, e eu tinha um professor e 2 amigas lá que trabalhavam na Nielsen. Né? E na faculdade começaram a falar assim, não, uma empresa de pesquisa de mercado e tal. Eu falei, puta, o que é isso? Né? Fizeram uma Não tenho a propaganda mínima ali ideia. para você. Fizeram uma propaganda legal. E o professor, ele trabalhava numa área que era um software na época, eu estou falando isso em 89, 90, que era um software super avançado para aquele momento. Fala assim, você tem... Como que você faz o planograma, né? O planograma que você vai ver como distribui os produtos na gôndola e tal. Tudo automatizado. Eu falei, uau, né? Achei super legal aquele negócio. Claro. E acabei indo lá conhecer a empresa. E fui, participei do processo seletivo e tal, e acabei sendo chamado. E aí eu comecei lá para a parte de atendimento, né, às indústrias. Né? Perfeito. E naquele momento específico o Nestlé. Eu estava atendendo a Nestlé. Você já entrou logo atendendo um cliente pequenininho. Um pequenininho, né? Como dar esse cliente pequenininho para o Mário? Exatamente. E aí tudo começou, né? Entrei para este mundo meio que, não tanto por acaso, porque era algo que eu... fui para a administração de empresas e dentro desse mercado de administração de empresas você tem uma série de é um espectro bem amplo, né? Que você tem uma série de oportunidades e acabou tendo essa parte de pesquisa de mercado, informação, conhecimento do consumidor que me encantou. E aí que eu falo, esse segmento de mercado é meio que assim, apaixonante. Bom, eu particularmente sou suspeito há 30 anos nesse mundo, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que é muito interessante porque você vivencia, é muito parte do seu dia a dia, né? Como consumidor e tal, e você começa a perceber muitas coisas interessantes que você pode fazer para ajudar todo este cenário, esse ecossistema, né? E aí, desde o começo, então isso meio que surgiu para este caminho, né? Do Colégio Moema para a faculdade, primeiro a PUC, depois a FMU para administração, e aí comecei a entrar nesse mundo profissional na Nielsen. Muito bacana. Que bacana, cara. É muito legal isso, porque é basicamente isso que você comentou agora, né? Isso faz parte do dia a dia. Sim. Quando você entra nesse tipo de mundo, você fala, são as rotinas, tudo que eu faço acaba influenciando também no meu dia a dia de um trabalho, né? É isso aí. E para você, como é que foi essa evolução, primeiro, da tecnologia, muita coisa acontecendo, mudando, e para você essa transformação também de, sou ligado muito à comunicação, a jornalismo, você teve outros encontros também com o jornalismo, com o marketing, com comunicação,
você foi seguindo e manteve uma outra cabeça? Na verdade, aí neste primeiro momento mudou completamente. Eu fui ter algum contato depois com o mundo esportivo, com jornalismo lá na frente, né? Tá. Então, teve um período aí que eu meio que pulei, né, entre colégio e entrar na administração, que eu fiz algumas gravações com um grande amigo meu, o Guto Loureiro, filho do grande, saudoso Loureiro Júnior, que era comentarista da Rádio Globo. O Guto, a gente fez algumas gravações, né, principalmente em programas de rádio, né, para a gente gravava, fazia jogos, gravava e passava num programa à noite na rádio. E era interessante, mas foi um breve período. E depois, só muito adiante, vários anos depois, aí já anos 2010, né, já na década de 2010, que eu voltei um pouco a fazer algum contato com o mundo esportivo, na verdade. Mas desde então mergulhou de cabeça e seguiu. Mergulhei de cabeça. E aí segui para este caminho, nessa parte de atendimento a clientes. Falando um pouco da tecnologia, Podão, que você me perguntou, eu acho que foi interessante num primeiro momento, porque imagina, hoje é muito difícil, né, para as pessoas imaginarem esse mundo de informação sem internet, né? É verdade. Então, assim, e eu entrei em um mundo sem internet. E contando alguns causos, né, de lá, então na Nielsen entrei, você vai fazer a apresentação, legal, e hoje você acessa informação, tem todo mundo, né, de dashboard, você cruza aí não sei o quê, né, vários programas diferentes e tal. Lá era um mainframe, né, que você tinha um grande computador que imprimia todas as tabelas para você analisar o mercado. Então, imagina, a Nielsen faz uma análise de mercado de várias empresas, né, de consumo massivo. Imagina você entender qual é a dinâmica de consumo no supermercado, no hipermercado, na padaria, no bar. Então, esse era o tamanho. Então, eu atendia a Nestlé naquele momento, então eu ia analisar as categorias que a Nestlé atua, né? Ou atuava naquele momento. Então, chocolates, leite em pó, né? Sorvetes, biscoito, todas essas categorias. Aí vinham tabelas impressas, né? Não tinha internet. Então, vinha a tabela impressa, eu recebia um calhamaço de papel e olhava lá o que fazia sentido. Só que eu não ia apresentar no papel. Então, você tinha um negócio chamado Data Show, né, que você pegava uma transparência né, que era um retroprojetor, que você colocava lá em cima. Então, muitas vezes você imprimia, você tirava daquele calhamaço, você escolhia um flow, né, um storytelling, né, para você contar com todas aquelas tabelas e aqueles gráficos. Passava, tirava cópia numa transparência e você marcava em verde e em vermelho, subiu, desceu, observações e tal, e colocava no projetor. E essa era a apresentação. Esse era então, o ele ia para o cliente. Esse era o PowerPoint. Exatamente isso. Esse era o PowerPoint da época. E aí eu chegava na Nestlé, na apresentação, com todo o pessoal que cuidava de marketing, principalmente, que cuidava da categoria. E eu chegava lá e fazia essa apresentação. Bom, então aqui cresceu, Nescau cresceu, aí Leite Ninho caiu e tal. Então montava toda a apresentação. E esse foi o negócio durante um bom tempo. E não tinha internet, né? Então a gente era um mundo diferente. E eu me apaixonei por isso, né? Até hoje eu meio que faço isso, né? 30 anos depois. Entrei na Nielsen em 1994. Hoje estou na Scantec. Né? 30 anos depois, algo muito parecido com, obviamente, outra tecnologia. E fui acompanhando, né, Tripodi? O que você me comentou eu fui acompanhando a evolução da tecnologia neste mundo de informação. Então, hoje transformou completamente. Então, eu acho que isso ajuda, né? Não vou dar um pouco de spoiler do que a gente vai falar na frente. Claro. Ajuda muito também até a minha trajetória profissional, aonde eu estou hoje. Né? Porque eu acho que acompanhou muito a evolução e é algo que o mercado hoje passa a demandar de uma maneira muito diferente do que demandava há 30 anos. Né? E Mário, logo que você entrou na Nielsen, você começou a atender clientes, você recebeu um cliente pequenininho para atender, começou a fazer um trabalho para a Nestlé. Como foi o avanço? Você começou a atender mais contas, você passou a ser gestor de pessoas que faziam aquele trabalho, você começou a capacitar pessoas. Como foi a tua evolução profissional nesse crescimento
Nielsen e crescimento do Mário dentro da empresa. Boa, Camilão. Começou, na verdade, só para explicar um pouco como era a estrutura. Né? Perfeito. Então, a Nielsen era uma empresa pequena no Brasil, apesar de ter começado em 1970, a gente estava em 94, já tinha 24 anos, mas a estrutura ainda era pequena. Tá. Então, era dividido em equipes de atendimento. Então, cada grupo de atendimento tinha uma carteira de clientes, né, para atender. E a estrutura tinha um gerente, tinha o presidente da empresa, tinha o diretor de cada uma das áreas. Na minha área era o diretor comercial que tinha lá. Perfeito. Tinha gerente de cada equipe, que era responsável por cada um dos grupos. E tinha os analistas, que chamavam executivos de atendimento. Eu era um executivo de atendimento que respondia a uma gerente, né? Tá. Minha amiga até hoje, a Cristine Pereira, excelente profissional e pessoa também. Que bacana. E aí a Cris era a gerente lá do grupo e eu atendia basicamente Nestlé nesse primeiro momento. Tá. Isso foi em 94, em 3 anos, 97, eu assumi uma gerência de um time. Então, em 3 anos eu fui cuidar. Aí eu saí de exclusivo de um cliente, que era a Nestlé, para uma carteira de 20 clientes diferentes. Né? É um pulo, e aí, né? Exatamente. Uma responsabilidade gigante. Exatamente. Né? E aí começa... E para mim, né, acho que eu sempre falo isso para quem trabalha comigo, para o meu time, que a grande diferença, né, de você sair, você vai crescendo na tua carreira, e quando você assume um cargo de gestão, a gestão de contas, de clientes, do negócio... Sim. Ela, obviamente, ela ganha em termos de proporções. Né? Ou seja, você cuida de um negócio menor, você passa a cuidar de um negócio muito maior. Porque lá na Nestlé, eu não cuidava de toda a Nestlé. Era uma parte que eu atendia, porque eu tinha outros executivos que cuidavam de outras categorias. Quando eu assumo a gerência de um time, eu cuido de o espectro é maior. Né? Então, assim, tem muito mais... contas, muito mais clientes sob tua responsabilidade. Perfeito. Mas isso, na verdade, não é o principal. Né? A grande mudança de um cargo de gestão, isso vale, né, para a vida, é a gestão de pessoas. Né? Porque quando você assume, né, uma gestão, mais do que a gestão do negócio, você assume a responsabilidade da gestão de pessoas, que você influencia diretamente na vida das pessoas. É verdade. Né? Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre tive consciência dessa responsabilidade e, né, acho que as pessoas que trabalham comigo ou trabalharam ao longo desses 30 anos pode falar melhor que eu, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande, não só no profissional, mas na pessoa, né, de você formar essas pessoas. E muitas vezes, claro, né, você tem situações que chegam, infelizmente, você tem situações que tem que desligar algumas pessoas, Sim. mas eu acho que sempre tem que ser olhando para o melhor de cada uma das pessoas, que é um rompimento profissional. E muitas vezes eu tenho pessoas, amigos ainda, né, que passaram por uma situação como essa, e mesmo nesses momentos, eu acho que a gestão de pessoas é fundamental. Você tem que cuidar sempre da pessoa e não só do profissional. Então, eu acho que foi a grande mudança. Perfeito. Mas, até te respondendo objetivamente, eu tive, né, depois de 3 anos, participando de um grupo, assumi aí a liderança e a responsabilidade de ter uma conta um grupo de 20 contas, né, de 20 clientes embaixo, e com um time que a gente começou a montar, que era, por sinal, sensacional. Inclusive, coincidentemente, uma das pessoas que trabalhavam comigo naquele momento, que era uma estagiária, que eu acabei efetivando naquele momento, né, que trabalhou comigo, hoje trabalha comigo ainda. Você vê que coisa. Lá na Scantec. Muito legal. Quase 30 anos depois. Fruto de uma gestão muito bem elaborada, humanizada. Uma boa capacitação, né? Claro. Uma parceria de um trabalho muito bem feito. Sim, né? que é essencial, para além do negócio. Esse tipo de percepção você já tinha quando você assumiu esse cargo? Ou para você teve que ter um preparo, um entendimento maior? Eu tive uma experiência muito boa, né? Que eu falei da minha primeira gestora, da Cristine, que ela também tem um perfil muito parecido com o meu, né, humano e muito com foco no cliente, no resultado, mas também nas pessoas. Claro. Então, aprendi muito com ela em relação a isso. E confesso, Podão, que na verdade quando você chega, aquele negócio é tudo novo, né? Tudo, né? Então você fala assim, eu acho que tem um pouco de perfil da pessoa. Eu sempre gostei muito de relacionamento com pessoas, mas é uma experiência nova, né? Que você vai ter que começar a falar por onde eu vou agora, né? Mas que bom, acho que
boa parte, acho que eu acertei mais do que errei. Não, Claro que errar também, muitas quando vezes. você tem, Errei quando muitas você, vezes. você ganha por experiência ali, uma gerência boa, Sim. você leva isso pra vida, né? Sem cara? dúvida, Você leva sem pra vida. Independentemente de onde você entrar depois, É verdade. você acaba utilizando isso mais pra frente, né? A gente tem espelhos, né, ao longo, né, pessoais e profissionais. Eu acho que todo mundo tem que se espelhar, né, em bons exemplos. É né? verdade. Eu acho que eu tive, por sorte, bons exemplos na minha carreira profissional também. Que bom. E, Marão, quando que pintou a questão do comercial? Porque até então você fazia atendimento a cliente. É então, verdade, é né? verdade. E aí, de um determinado momento de atendimento a cliente, tem uma parte que é a geração de novos clientes para a tua própria carteira ou para a empresa. É Então, verdade. aí a parte do comercial começa a entrar na tua vida também. É Na verdade. própria Nielsen ali? Ou não? Eu até voltando, boa pergunta, Camilo, porque eu até vou voltar um pouco no tempo, que eu pulei uma parte da minha vida, eu saltei, né? Que foi antes de entrar na Nielsen, Tá. né? Foi meu primeiro contato comercial. Então, entre o jornalismo e a Nielsen, eu tive uma experiência, né? Eu tinha uma namorada na época, né, Daniela, namorei bastante tempo com ela e o pai dela tinha uma empresa, que era uma agência, na verdade, também pré-internet, que era um catálogo, né, de brindes e presentes. Então, esse catálogo, ele distribuía gratuitamente para 30 mil empresas, na época chamava Brinde-se, e ele distribuía, na época, para 30 mil empresas no final do ano, principalmente para brindes de final do ano e tal, perfeito. que as empresas consultavam naquele catálogo os anunciantes falavam, pô, eu vou entrar em contato, que eu quero fazer uma caneta, quero fazer um relógio, quero fazer tal coisa. E foi meu primeiro contato comercial, porque aí eu fui trabalhar, ele me convidou para trabalhar com ele, o Luiz, e eu fui representante comercial. Meu primeiro emprego, né, contato mais comercial. Antes eu tive passagens pelo Bradesco, área financeira também de uma empresa e tal. Mas meu primeiro contato comercial foi na Brinde-se, que eu nunca tinha tido essa experiência. E eu achei sensacional, eu Olha que gostei, bacana. sabe? E eu falei assim, eu nunca imaginei que eu poderia ser comercial. Eu até achei que eu não tivesse perfil. E é tive diferente, sucesso. né? Diferente. Trabalho comercial é diferente. É muitas Eu era pessoas frio pensam e tal, assim, é. Sim, né? Então eu até falava, pô, eu sou tímido, né? Eu não vou conseguir chegar e tal. E eu me encontrei naquela parte comercial. Tive sucesso, vendia um monte de espaço no catálogo ao longo do ano, foi bem legal. E essa foi minha primeira experiência. Então, quando eu fui para a Nielsen, nesse tempo eu fiquei 2 anos, eu acho que na Brinde. Na Brinde-se. E quando eu fui para a Nielsen, eu já tinha uma pequena experiência comercial que eu já levei. Então, foi interessante. Então, essa foi a minha primeira experiência, que depois eu fui, obviamente, com uma proporção muito maior desenvolvendo lá na Nielsen. Né? Perfeito, porque quando você está até estudando a tua trajetória, né? Quando você virou diretor, primeiro você virou diretor regional América Latina. Isso. E na sequência diretor comercial. É isso aí, é isso aí. Aí você deixou o atendimento ou dentro da diretoria comercial tinha atendimento também? Ele ganha de novo uma proporção maior. Né? Então, a diretoria regional da América Latina foi algo novo que a Nielsen criou naquele momento. E eu sempre tive vontade de trabalhar, né, fora com outros países e legal, tal, ter bacana, contato. É sensacional. Conhecer outras culturas, né? E conhecer mercados Ainda mais diferentes. da Nielsen, né? Sim, exato. Que você tem essa possibilidade de você transitar por diferentes países. Então foi uma experiência muito legal, porque eu fui convidado para assumir uma das posições regionais. Tá. Né? Eu fiz parte, na época, de um programa que foi muito legal, que era o programa de desenvolvimento de talentos da companhia. Olha que legal. Em nível regional. E quando eu estava, né, então fui convidado para assumir essa posição de diretoria regional, e eu cuidava, na época, de 3 clientes. Tá. Unilever, né? Depois Unilever, a Kraft Foods, que hoje é Mondelez, né? Unilever, Kraft Foods e a Motorola. Então eu peguei esses 3 clientes, que a Nielsen tinha entrado também na medição de celulares e tal desse mundo. Então, tanto de aparelhos como de contas. O celular estava no auge, exatamente. Né? Auge. Começou a pegar aquele negócio de aparelho, disputa de Nokia com Motorola, né? Sim. Naquele momento, Sony Ericsson entrando também. Então, eu tive contato com esses 3 clientes e eu morei praticamente 2 anos e meio em Buenos Aires, porque a sede da Nielsen regional era em Buenos Aires, e da Unilever, que era meu maior cliente, também era em Buenos Aires, praticamente na mesma rua. Né? Na boca de Porto Madeiro, lá, né? Que era chamava Avenida Bouchard,
que era onde ficava a Nielsen Regional, um prédio maravilhoso, com a vista lá para Porto Madeira. A vista bonita. E é lindo. E aí a Unilever era na mesma rua. Então eu fiquei 2 anos e meio em Buenos Aires, cuidando basicamente de Unilever. Kraft era em Miami e tal, mas aí viajava bastante, principalmente a América Latina, fazendo todos os mercados. E foi uma experiência fantástica, né? Porque eu pude conhecer diferentes mercados, diferentes culturas. Bacana. Né? E o que você percebeu que mais mudou assim? Olha, tem diferenças muito interessantes na América Latina, Podão, que eu acho que só vivendo mesmo, né? Então, pegar alguns casos interessantes. Quando eu fui para a Unilever visitar, né? Então fazia muita visita aos mercados, e uma das visitas eu fui algumas vezes para a América Central. E a sede da Unilever na América Central é em São Salvador, né? Que é a capital de El Salvador. E assim, você não imagina, não está no seu roteiro de turismo você ir para São Salvador. E é uma experiência muito legal, né? E você conhece coisas assim diferentes. Por exemplo, o mercado de São Salvador e da América Central em geral, tirando um pouco Costa Rica e Panamá, que tem uma parte que é pouco mais desenvolvida, Sim. Os outros países da América Central, eles têm um mercado muito pouco desenvolvido e ele é muito tradicional. Então é muito comum você chegar nesses mercados e encontrar estabelecimentos comerciais na casa das pessoas. Olha. Né? Então você está andando na rua, você tem uma lojinha que é na janela da sala. Né? Então a pessoa vem te atender e geralmente por segurança, né? Porque para não fechar a loja é só fechar a janela. E tem muita grade, tem muito negócio. Então, assim, não é que eles te atendem, você vai entra na janela e tal. Tem uma preocupação muito grande por violência, Claro, Sim, claro. pela segurança. Então, é tudo muito cheio de grades, né? Então, você toca a campainha, a pessoa vem, abre a janela, vem te atender e atrás dela tá todo o negócio lá. Você tem sabão em pó, você tem snacks, né? Salgadinhos, refrigerantes e tal. Então, uma pequena loja. Óbvio que tem supermercados, tem grandes claro, tal, claro. mas esse mercado ele é muito forte, né? Em São Movimenta Salvador, bastante, né? E tem uma outra coisa que para mim foi um negócio muito interessante, que na época a Unilever questionava que a cobertura do mercado ela era falha naquele momento, porque tinha um mercado na América Central que era muito informal e que a Nielsen, por toda a sua metodologia e tal, não cobria, que era um negócio chamado mercado oriental, que ficava na Nicarágua. Olha. Aí eu falei, tem que conhecer, né? Sem dúvida. Aí peguei o voo, foi o pior voo da minha vida. De São Salvador para Manágua, que balançou. Eu percebi que o avião bate asa, eu nunca tinha visto. O negócio parecia um pássaro, o negócio batia, balançava tudo. E até foi interessante. Você foi rezando do início ao fim. Rezando, cara. Você sabe quando eu fiquei mais preocupado, Camilão? Foi quando a aeromoça ficou com medo. Nossa, Quando a aeromoça ficou com medo, quando ela falei, senta e põe o cinto. Aí Se já ela começa. ela tá com medo, Por quem isso sou eu, né? Eu falei, cara, já entreguei a Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Aí quando você chega em Manágua, esse mercado chama Mercado Oriental. Imagina eu não lembro agora o percentual exato, mas é altíssimo sobre o PIB da Nicarágua que movimenta esse mercado. Caramba. Ele é um incrível. mercado de rua. Imagina uma grande feira livre. Com, sei lá, uns 10, 15 quarteirões, assim, de área, né? E que comercializa de tudo, desde sabão em pó, de shampoo, que vende muito shampoo, e lá por isso que a Unilever falava que tem uma parte que não cobria, Sim. Até porco vivo, até ave viva, ave morta, comércio de tudo que você imagina na rua, né? E assim, é algo surreal. Gigante. Então, é gigante. E movimenta muito dinheiro. Sem né? dúvida, sem E é algo assustador, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. E Que tal. faz Feira parte livre, né? ali da cultura Exato, deles. uma né? feira livre feira de livre. tudo mesmo, sabe? E é legal. Então, foram algumas experiências. México também tem suas particularidades, né? E Colômbia. Então, foi uma experiência bem legal. E essa diretoria regional. Então, eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Foi quando, neste programa que eu estava comentando, de você participar de um programa de talentos regionais da companhia, tinha um tutor, né? Então, todo o talento que era identificado tinha um tutor que já era um cargo de direção da companhia em algum lugar do mundo para poder te tutorar, né? Por um caminho que você gostaria de seguir. E naquele momento, o que eu gostaria, que eu tinha já falado, que eu queria ser o diretor comercial do Brasil, né? Que era uma área grande, né? Que é onde eu tive experiência de gerente. Claro. Tinham várias equipes de atendimento e tinha o diretor comercial que ficava em cima de todas essas equipes. E naquela época, o meu tutor era o presidente da Nielsen Brasil,
que era o saudoso, né, falecido Sérgio Radvansky, que fantástico, ele era o presidente da Nielsen na época e era meu tutor. E quando surgiu a oportunidade, né, de ter uma vaga na diretoria comercial, ele me indicou e falou, é a tua vez agora. Está preparado. E eu estou preparado. E foi muito legal. Foi uma experiência fantástica. Liderei um time na época de 150 pessoas. Aí você voltou. Aí eu voltei para o Brasil, né, voltei para São Paulo. E aí assumi a diretoria comercial e fiquei 6 anos como diretor comercial. E foi uma experiência muito boa mesmo, porque, claro, tudo ganha proporções gigantescas, né? Você 150 clientes, 150 pessoas, né? Isso me preparou bastante para onde eu tô hoje, né? Que eu tenho um cargo muito semelhante, né? Só que hoje maior. Eu tô com 240 pessoas. Olha né? só então, que assim, salto, cara. Hoje lá na Scantec, a gente vai falar ainda, Scantec, crescimento fantástico. Mas preparou bastante para o que viria a ser, né? O que eu consegui. Aí você imagina, né? Tem uma parte profissional de 150 clientes, mas principalmente voltando àquela parte de gestão de pessoas, Sim. Você tem um exército. Vai aumentando, né? Exatamente. Cara, Exato. E quando foi essa sua migração, né, de falar assim, pô, acho que entendi o meu momento, ou era algo que você já estava ali no fundo já planejando, algo que você queria, essa sua saída, como é que foi esse preparo? Para a diretoria comercial? Não, da Nielsen. A saída da Nielsen. Isso ainda demorou um tempo, tá? Eu fiquei... nessa transição aconteceu em 2007. Então, eu fui para a diretoria regional em 2005. Começo de 2005. Aí eu fiquei 2 anos e meio. Setembro de 2007, mais ou menos, eu assumi a diretoria comercial. Perfeito. E fiquei até 2013. Né? Então, fiquei bastante 6 anos. Tempo. Fiquei 6 anos como diretor comercial. Tempo. E aí voltando àquela parte do esporte, né? Então surgiu, o que acontece? Nesse momento, em 2013, eu estava fazendo já uma MBA, né? Uma pós-graduação em marketing esportivo. Olha muito, que legal. Né? Falei assim, fiz na ESPM, e acho fantástico. E porque eu já estava vendo a oportunidade que iria se abrir para o mundo de informação para os Jogos Olímpicos de 2016 e para a Copa do Mundo 2014, né? Claro. Então você tinha Rio 2016, 2 eventos grandiosos esportivos no Brasil. Então você tinha uma oportunidade também de entrar nesse mundo que a Nielsen já atuava nos Estados Unidos. Né? E não só esse. A Nielsen começou a adquirir algumas empresas fora do Brasil e trazer para o Brasil como um mercado teste. Então, totalmente fora do que era o core business da Nielsen, dessa parte mais de mercado, de supermercados. Então, entrou no mundo de livros, por exemplo. Tinha uma auditoria que chamava Bookscan, acho que tem até hoje, que era um segmento e uma tendência de mercado, um acompanhamento do mundo editorial. Né? Então, quais eram os livros mais vendidos e tal, a gente começou a fazer isso. Uma outra que era de medição de execução, né? Aí vai cruzar com o meu caminho na NeoGrid lá na frente. Né? Que era o mundo que a gente chamava de RDDS, que era Retail Directed Data Solutions, né? Que era uma medição, que é depois na visibilidade, que era a medição no ponto de venda de sellout, de estoques. Então, como que as empresas performavam na execução. Então, começaram a surgir vários produtos e vários segmentos diferentes que falavam que era uma unidade à parte, que de unidade não tinha nada. Né? Você tinha toda coisa assim, pincelada. E aí viram a necessidade de alguém se dedicar, porque antes estavam dentro da diretoria comercial e eram produtos que nunca ia dar foco, porque eram um pouco ainda representativos. Precisava ter alguém com foco naquilo para avançar. Exatamente. E aí que surgiu a necessidade de criar uma diretoria à parte, que era a diretoria de novos negócios, né? Que aí eu saí da diretoria comercial. E aí aí preparei um substituto, né? O grande Alfredo Costa, que hoje é presidente da Nielsen, né? Então ele substituiu lá, o Alfredão. E aí eu migrei aí para a área de novos negócios para cuidar desses produtos todos. E dentro dessa área de novos negócios surgiu, né, já fazendo essa transição da saída da Nielsen, surgiu uma parceria com a NeoGrid na época. Né? Então a Nielsen com a NeoGrid se juntaram, elas tinham meio que uma divisão deste mercado de execução, de medição de execução no ponto de venda. A NeoGrid tinha comprado uma outra empresa, né, um pouco antes, né, que era a BIS.
E aí a Nielsen tinha uma participação no Brasil muito pequena desse negócio, né? Então a Nielsen falou o seguinte, bom, passo toda a operação para a Neogrid nesse momento, no Brasil, e vou explorar pelo nome Nielsen isso na América Latina. Aí eu fiquei, pelo lado da Nielsen, responsável por esta parceria com a Neogrid, de expandir o negócio para a América Latina para entrar com esse produto conjunto em outros mercados. Perfeito. E foi nesse momento que eu já comecei a fazer uma transição de saída da Nielsen, porque também recebi um convite da Neogrid, né, para ir, né, mas aí assumi uma coisa diferente, né, assumi uma área de marketing e produtos. Olha que bacana. Que foi mais uma experiência. Mais uma experiência. E eu confesso para vocês que foi uma experiência muito interessante para mim, porque primeiro eu chego lá, assim, produtos numa uma empresa de supply chain, né, que muito focada em tecnologia, que não era assim o core da Nielsen, tecnologia, era mais negócio, informação, né? Negócio. E eu chego lá e falo assim, o que eu faço com o produto? Porque tem os produtos agora, né, e tem Aí tem uma pessoa lá que me ajudou bastante, chamado Camilo Manfredi. Me ajudou bastante. Já ouviu falar desse cara? Esse cara é um cara muito bom. Tem que é gente boa. Muito gente boa, né? E me ajudou bastante a entender todo o negócio. Produtos, porque para mim era uma coisa muito nova. E eu tinha responsabilidade de produtos, né? E eu tive uma experiência extremamente interessante na Neogrid, que para mim foi um marco e eu levo como um dos grandes orgulhos dentro da minha carreira, que foi o rebranding da Neogrid, que eu era responsável por marketing, né? E esta mudança foi bem interessante, porque a Neogrid estava no momento de rejuvenescer a marca, que era uma marca que já estava um pouco desgastada, principalmente do que já tinha sido feito, do momento de reviravolta. E aí eu trabalhei em conjunto com uma agência e com todo o time fantástico lá de marketing que tinha, para fazer o rebranding todo da Neogrid. Então, foi desde o processo de criação, né, do posicionamento, do novo posicionamento da empresa, né, de caminhos criativos. Partiu do zero, né? Partiu do zero. Novo logo, nova comunicação, novas cores e um novo posicionamento de mercado, né? Então, isso para mim foi muito, muito interessante. Aprendi demais e foi muito legal mesmo. Junto com a experiência de produto. Aí eu fiquei 1 ano em Joinville, né? E aí depois voltei para São Paulo, para a área de operações. Fiquei mais 1 aninho aqui. Que bacana. Muito bom. E, Marião, depois concluiu essa parte de marketing, produto, fez o rebranding da Neogrid, lançou, né, essa remodelagem da empresa. Então, a empresa foi remodelada, né? É verdade. Redefiniu seus produtos, sua estratégia, seu portfólio e tudo que cerca essas questões estratégicas. E aí vem um convite para você sair da Neogrid e entrar numa empresa que era a Planorama, é isso? Exatamente. Isso foi interessante, porque eu estava lá na Neogrid e a Planorama era uma empresa francesa, né? E aí eu fui convidado a participar de um processo seletivo na época e era uma empresa que tinha a ver com o mundo de informação, mas era muito focado em tecnologia, que é algo também que eu desconhecia, que era o reconhecimento automático de imagens, né? Então você bate uma foto no celular, você tem um programa, ele automaticamente reconhece todos os produtos na gôndola do supermercado. O posicionamento, então, a quantidade, tudo. Então ele conta quantos produtos tem, aonde que ele está, se ele está no nível dos olhos, se ele está embaixo, se está acima, quantidade de frentes, metragem do produto, né, aonde ele está posicionado, te dá tudo, né? Era fantástico, tecnologia sensacional e uma empresa fantástica. E eu vim com a responsabilidade de ser o head de toda a América Latina, né, de montar um time dentro da América Latina. E naquele momento a gente tinha... a Planorama já estava no Brasil e na América Latina há uns 4 anos, mais ou menos, e tinha um cliente. Né? Então, começou praticamente o negócio e parou. A gente tinha um cliente grande aqui, mas era um cliente, não decolava. E aí quando eu cheguei, eu tive que fazer algumas mudanças no time, né? Tinham 2 pessoas, né? O time eram 2 pessoas. Aí fiz algumas mudanças e eu vi que tinha algumas particularidades que impediam um pouco o crescimento, né? Então, a gente tinha algumas prospecções, pilotos fora do Brasil, tinha um na Argentina, um na Colômbia, e 2 na Argentina, na verdade, e eram pilotos que não decolavam, né? Aí eu via que tinha um processo que não funcionava muito bem,
que era todo o escritório da Planorama era na França, era em Paris, e a área de operações era em Budapeste, na Hungria. Né? Então, pessoas excelentes, cara, claro. Muito boas. Assim, foi uma das empresas assim, em nível de pessoas, de inteligência, de proatividade, de conhecimento, assim, melhores que eu trabalhei. Sensacional, pessoal. Mas era uma empresa que não conhecia nada daqui da América Latina. E nas reuniões, entrava o pessoal de operações para falar no inglês húngaro, né? Sim. E aí chegava com o argentino lá e eu via a primeira reunião que eu participei, ainda como ouvinte, né? Tinha acabado de chegar e o pessoal colocando o cliente e tal. Eu via que o cliente entrava mudo, saía calado, né? Não falava nada. Falei, nada. Aí depois ele mandava por e-mail algumas perguntas que tinham sido faladas na reunião. Falei, alguma coisa está estranha. Na segunda reunião, começou, né, a discussão e a pessoa lá da Hungria falando, explicando tudo, ele cala. Aí eu me meti, falei assim, aí falei para o cara, você quer falar em espanhol? Eu falei, eu quero, quero. Mudou, cara. Eu sei que, aí a gente montou uma equipe de operações aqui no Brasil. Perfeito. Né? Então a gente, falei assim, precisa ter gente falando, trouxe pessoas que falavam espanhol, falavam português, obviamente. Claro. E troquei o comercial, né? E aí a gente começou a decolar. Então, de um cliente, aí fiquei 2 anos entre Planorama, depois Trax, a Planorama. A Trax ela foi vendida, maior, né? Aí neste ínterim, né, de uma cliente, a gente passou para 11, né, num período de 1 ano e pouco. Aí México, Argentina e Brasil. Excelente. Tudo indústria grande, né? Tudo indústria grande, né? Então, Unilever no México, na Argentina, Danone, então Nivea aqui no Brasil. Então, tinham vários. Só que nesse momento a Planorama ela tinha um dono, né? Lá que era um empreendedor na França. Tinha o CEO, né? Que era um tunisiano, né? Que era o CEO, mas tinha o dono lá, que era o tinha dinheiro lá. E ele queria vender a empresa, né? Ele fazia vários negócios, ele tinha outros negócios também, era empreendedor, né? Investia e tal. E nesse momento ele queria vender a empresa e buscou e teve uma oferta muito boa do maior concorrente, que era a Trax, que praticamente dividiu o mundo, né? A Trax era uma empresa israelense, mas com headquarter em Singapura. Então dominava toda a Ásia e a América do Norte. Na Europa era toda a Planorama mandava lá. E a América do Sul era a briga, né? A gente brigava aqui na América do Sul. E a América Latina, de uma maneira geral. E aí eu fui para a Trax. Quando a Trax comprou a Planorama, você virou Trax. Eu virei Trax. Eles me convidaram, mas como eles já tinham operação no México, aí eu fiquei América do Sul, não fiquei América Latina. Porque eles já tinham operação lá que era embaixo de Américas. Só que lá tinha um porém, né, que era a estrutura que antes na Planorama estava em evidência, porque era um mercado de crescimento que tinha para a Planorama, era a América Latina. Perfeito. Que eles estavam bem consolidados na Europa. E a América do Norte e Ásia estava muito bem dominado lá pela Trax. Então, o mercado de crescimento, toda a aposta da Planorama era a América Latina. Então, tinha carta branca para poder trabalhar aqui, que foi muito legal. E quando eu virei Trax, já tinha uma empresa mais consolidada nas Américas. Claro. E ao invés de responder já para uma estrutura global, eu respondia para o Head Américas. E a América do Sul estava embaixo do Total Américas, que, cara, ou a América do Sul para Américas Total, com os Estados Unidos, era 0,2 do negócio. Então, assim, eu falei, cara, aqui não vai ter muito. E foi aí que, nesse momento, eu recebi o convite do Raul Polakoff, né, que é um dos fundadores da Scantec, né? Que é um uruguaio, junto com outros 2, né, outras 2 pessoas fundaram a Scantec. E aí eu recebi o convite que a Scantec estava começando a crescer e ele precisava de uma pessoa justamente para liderar o crescimento e o atendimento às indústrias. Né? Isso foi em 2020? Isso foi em 2019. 2019, pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes da pandemia. Isso foi o primeiro contato com ele. Eu fui tomar um café com ele na Starbucks entre Natal e Ano Novo em 2019. Né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Né? E aí eu fui para o Uruguai semanas antes do confinamento. Assim, eu fui em fevereiro de 2020. Quase ficou preso lá. Quase fiquei preso. Olha só, cara. E é interessante, porque eu estava indo, já começava a ver máscaras, né? Aí eu falei, mas pessoal de máscara aqui é exagero, né? Aqui, E aí logo depois fechou tudo, mas já tinha alguns casos e tal. E aí eu fui para o Uruguai para fazer um programa. Foi assim, um massacre de entrevistas, né? E foi muito legal, né? E eu fui, peguei uma troca, né? Uma troca bacana. Exatamente, muito Toda legal. a sua experiência e tudo que eles estão procurando. Exatamente. Né?
E foi legal. E o Raul, ele é fantástico. Eu admiro demais o Raul por tudo que ele construiu. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e tem muitos contatos. Ele é da Endeavor, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Ele tem assim, uma visão empreendedora sensacional. E ele tem vários contatos também de empresas ou de associações tal, que ele conhece, né, que são mentores também dele, né, na carreira. E ele colocou todo esse pessoal para me entrevistar. Então eu cheguei em Montevidéu, era, sei lá, 8 horas da manhã, já tive 2 entrevistas no próprio aeroporto. Aí a head de RH já me levou para a Scantec, eu já tive, assim, foi work lunch, né? Nem parou para comer, então fui direto até às 6 da tarde, foram, acho que, entre psicóloga, teste, não sei mais o que, umas 10 entrevistas e voltei no mesmo dia. E aí, empregado, depois... Assim, ou deu muito certo ou deu muito errado. E olha... Mas, por sorte, acho que deu certo, né? Depois eu fui convidado, mas assim mesmo eu fiquei... Isso foi em fevereiro. Eu comecei na Scantec só em julho, porque quando eu comuniquei a Trax, eles me pediram ainda 3 meses para ficar, porque eu tinha que fazer toda uma transição. Mas eu fiquei ainda até final de junho, aí eu comecei em 1º de julho, né? Eu comecei de 2020, comecei na Scantec. E naquela época, né, só falando, eu tinha 18 pessoas na área de atendimento, né? E era para mais ou menos 30 empresas. E hoje a gente está com 240 pessoas para 250 clientes, né? Então a gente cresceu bastante. O crescimento. Foi muito legal. Nossa, parabéns. Pô, legal. Muito bacana. E, Mário, dentre todas as soluções da Scantec, quais são as soluções que as indústrias não podem viver sem, que são as soluções carro-chefe, né, e que realmente movimentam, geram resultado e que realmente as empresas usam, veem valor e trabalham com? E quais são as novas soluções ou as soluções complementares que ajudam? Porque as soluções, elas acabam sendo complementares, né? Sem dúvida. Sempre tem uma solução que puxa, Sim. que é a solução core, e as outras soluções, elas complementam aquela solução. Perfeito. Como que é isso lá na Scantec? Cara, respondendo a tua primeira pergunta, né? Quais são as soluções que as indústrias não podem viver sem? Todas, né? Todas. Então, assim, não, assim, eu acho que a Scantec, ela tem, num primeiro momento, um diferencial muito grande, né? Então, eu lembro que, voltando até quando o Raul me convidou naquele momento, eu falei, pô, legal, queria entender um pouco mais o produto, né? Qual é a solução que tem, porque eu já tinha ouvido falar da Scantec, mas eu não conhecia, né? E quando ele me mostrou, e o Raul é sensacional para fazer apresentação, e ele gosta muito de fazer apresentação, de cruzar os dados e tal, eu fiquei encantado, né? E assim falei, uau, eu quero isso, né? Porque o que acontece? Tem um diferencial muito grande da Scantec com outras empresas no mercado, que é a granularidade da informação e a velocidade da informação. Perfeito. Tem outras empresas que fazem algo parecido, mas não com tamanha granularidade, tamanha velocidade e tamanha cobertura que a gente tem, né? Perfeito. Então, hoje a Scantec tem um produto chamado Scanview, que é o carro-chefe, né? Que até outubro de 2022 era o único produto da Scantec. Então, entrei lá, vejam bem... Um produto, 30 clientes. Exato, é isso. Então, eu entrei lá em julho de 2020 com um produto, né? E eu lembro que naquele momento eu falava assim, e a gente tem um diferencial importante, que a captação da informação é diretamente um API, né? Uma ligação com o sistema de frente de caixa, com o sistema de automatização do ponto de venda. Perfeito. Né? É diferente quando você recebe a informação da rede, porque a rede ela pode, né, filtrar informações, ela pode mandar as informações, ela tem todo o seu... né, todas as suas regras, exatamente. Né, e ela manda a informação. A Scantec, justamente, a gente trabalha num conceito chamado de completude. O que é isso? A gente garante que recebe as informações completas, porque não tem nenhum filtro. Tudo que passa no checkout, né, tudo que passa no caixa, seja um pneu, seja um caderno, seja um biscoito ou um sabão em pó, a gente recebe. Né? Então, tudo que passa no checkout de 40 mil pontos de venda, mais de 40 mil, a gente acaba recebendo essa informação. Isso permite, com a informação mais granular possível, que é o dado de ticket,
Você recompor isso da maneira que você quiser. Então, eu consigo entregar para as indústrias a informação loja com endereço, a informação de sellout, de preço, de distribuição dela e de todos os concorrentes. Né? Perfeito. Que é um diferencial muito grande no mercado. Então, uma Nestlé, voltando ao exemplo, ela sabe exatamente quanto vende do seu leite ninho, né? 300 gramas, né? Em comparação com todos os concorrentes ali. SKU por SKU de todos os concorrentes. Né? Que tem um outras grande empresas no mesmo. mercado que fazem isso, mas com uma limitação. Ou não entrega informação de concorrente, ou tem uma informação completa como essa, mas para poucos PDVs. Perfeito. A gente faz isso para 40 mil lojas, a gente faz isso para 450 das 500 maiores redes de varejo. Então, esse é o core. Né? Então, esse é um produto que efetivamente faz muita diferença, principalmente focado em execução. E desde 2022, respondendo, Camilão, a tua pergunta, a gente também lançou outros 25 produtos derivados do ticket, né? Que são produtos focados em pricing, por exemplo. Né? Então, toda a estratégia de precificação, eu tiro do ticket, por exemplo, eu sei exatamente, como eu pego informação do ticket, eu sei exatamente a que preço foi vendido cada produto. Então, isso faz muita diferença, porque eu consigo fazer promoções exatamente para aquele público. Não é preço médio, né? Não é preço médio, exatamente. E o preço médio, quando você pega vendas em valor por vendas em volume, pode ser que nenhum produto tenha sido vendido àquele preço. Verdade. Né? Mas no ticket você sabe. Né? E tem uma outra coisa importante, por exemplo, eu vou fazer uma promoção. Pelo ticket eu consigo saber, em média, quantos, né? Sei lá, vou pegar um outro exemplo agora de um shampoo da Pantene, né? Quantas unidades, em média, a cada ocasião de compra, o consumidor compra. Né? Porque pelo ticket eu consigo saber. Então, sei lá, em 30% das compras, ele compra 2 unidades. Então, fala assim, eu não preciso, né, o fabricante, quando eu vou entregar informação e gerar insights, que é o que o meu time faz, ele junta tudo isso e entrega inteligência. Né? Ele vai falar assim, você não precisa fazer uma promoção para promover, para incentivar 2 produtos. Incentiva 3, porque 2 ele já leva. Né? Você não precisa fazer, leve 2 e pague 1. Né? Faz leve 3 e pague 2. Isso no orgânico já acontece. Exatamente. Né? Você não precisa promover isso, porque ele já sai. Então, você começa a tirar informações de ticket muito interessantes. Então, de preço, de comportamento do shopper, que dia da semana, que hora do dia, né, que ele compra determinado produto, que você pode fazer uma ação no ponto de venda. Então, tudo isso são produtos que são derivados da informação de ticket que estão no nosso portfólio, que atendem trade marketing, atende comercial, mais execução. E mais recentemente, no nosso evento do ano passado, né, que a gente lançou um produto que aí sim concorre diretamente com o líder de mercado, que é a Nielsen, que é toda esta base que nós temos extrapolada para representar o todo do mercado. Então, aí eu vou conseguir entregar informações de tamanho de mercado, de tendência de market share, que sai de um pouco da execução e vai para um âmbito mais estratégico. Sim. Então, eu consigo oferecer hoje uma solução muito mais holística e complementar, na linha do que você está falando, são soluções complementares, Perfeito. que você sai de um nível mais estratégico, fala assim, bom, entendi qual é a minha tendência de market share, aonde eu estou ganhando, aonde eu estou perdendo, e o caminho que eu tenho que fazer até o micro, que loja eu tenho que chegar para mudar essa situação. Qual é a região, por exemplo? Exatamente. Né? Eu começo do total macro, vou para a região, vou para o estado, vou para o canal e vou para a loja. Né? Então, este caminho que a gente direciona, que é o grande diferencial que a Scantec tem nesse conjunto de soluções. Fantástico. E na prática, você acaba, né, oferecendo para a empresa, para as indústrias clientes, qual que é o potencial de crescimento que ele tem, né? É isso, exatamente. Esse é o grande quanto que ele ocupa, né? Perfeito. O quanto que ele ocupa ali, o quanto que hoje ele tá fazendo, ele em relação aos concorrentes, e qual que é o potencial que ele tem de crescimento ali, comendo share ou crescendo através de uma oportunidade que ninguém estava aproveitando. Exatamente, né? Isso. E aí os números são assim, surpreendentes, eles são impactantes. Né? Então, toda a apresentação, e a gente faz muita reunião, e que mais chama a atenção dos níveis mais altos dos nossos clientes, é isso, a gente levar as oportunidades. Sem dúvida. Você imagina, a gente mapeia todas as lojas e fala, você tem este produto ou esta empresa tem uma média de market share dentro deste estado ou dessa região de 10%. Só que eu tenho muitas lojas abaixo de 10%.
Então, se eu só trouxer essas lojas que estão abaixo ao mesmo patamar, não estou nem falando para ir a 20, ao mesmo patamar, qual é a oportunidade que a gente tem de faturamento? São milhões e milhões. É verdade. Né? Então, assim, é isso que mais chama a atenção. Então, este potencial, a oportunidade, é algo realmente muito palpável, assim, tangível que a gente consegue entregar para os clientes. Né? Que fantástico. E, Mário, começaram com 30 clientes, um produto, hoje já são mais de 200, né? Mais de 200 clientes. Então, tem um produto-chave com vários produtos complementares ali. O que vem pela frente? Como que vocês estão vendo aí 2024, 2025? Qual que é o futuro desse business? E aí, misturando um pouco a tua atuação, né, comercial, né, a parte de Customer Success, a parte de inteligência de mercado, né, que é a tua trajetória profissional, com o business e com a evolução aí, com a entrada da inteligência artificial. Como que você está vendo aí 2024 e 2025? Muito bem, muito bem. Assim, a Scantec, eu falo, né, todo mundo fala, como que vocês cresceram, né? E até uma conversa com o próprio Raul Polakoff outro dia, estava no carro com ele conversando, eu falei, nossa, Raul, se a gente olhar para trás, quanto que cresceu? Ele falou assim, eu vejo o contrário, eu vejo o quanto ainda a gente pode crescer. Você vê, Então, ele está lá na frente, né? E aí eu falei, é verdade. Então, assim, realmente a Scantec está só no começo, né? Eu acho que o potencial, a gente hoje está se estruturando em diferentes frentes no mercado, de canais diferentes. Estamos entrando no canal PET, especializado PET, Pharma. Agora começar a diversificar canais. Está expandindo isso. O Brasil é o maior mercado da Scantec, apesar de ter começado no Uruguai. E a nossa cobertura no Uruguai é muito grande. Apesar de ser um país pequeno, a gente tem uma cobertura bem significativa. Argentina também está presente, Peru a gente está começando a operação agora e está entrando no México também. Então, assim, tem uma expectativa grande desse crescimento em outros mercados, né, que também estou aí ajudando nesse processo. No Brasil, especificamente, principalmente com inteligência artificial, a gente consegue fazer mapeamentos muito interessantes, principalmente de algoritmos que a gente consegue prever várias coisas. Então, a gente está lançando soluções novas, né? De reposição automática de produto, ou seja, na linha de você saber previsão de demanda, quanto que você vê, e muito com a ação da concorrência também, não só uma visão interna. Se o concorrente fizer alguma mudança, o que impacta no meu volume? Então, eu consigo usar toda essa tecnologia para diferentes frentes. Né? Exatamente. Então, tem soluções novas chegando, tem expansão para outros países, tem novos canais de atuação. Então, a Scantec hoje, eu vejo 24, 25 como anos assim fantásticos que vão, né, fazer uma rampa aí do nosso crescimento para os próximos anos aí. Pô, que legal. E casa muito bem. Sensacional. E casa muito bem que a gente falou da questão da tecnologia, né? Exatamente. Um avanço, vai chegando cada coisa. O pessoal às vezes fica com medo, receio, né? Segurança. É verdade. Pô, o que vai acontecer? Mas às vezes mais ajuda do que atrapalha, né? Sem dúvida. Sabendo aplicar, sabendo ler. Exatamente. Né? E, Mário, a gente infelizmente vai chegando aqui no nosso tempo final. Assim, se boa, deixar, né? A gente fica umas 3 horas. Falar, você já viu, né? Isso que tem um outro lado esportivo também. Sim. Tem outro pra gente marcar. A gente você vai ter que voltar aqui pra gente falar só desse marketing esportivo aí. Vamos falar com Mas, todo prazer. pô, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Para nós é muito uma honra, né, Camilo? Sensacional. E eu queria deixar esse espaço final para você falar um pouquinho sobre o que você enxerga do mercado, deixar uma dica, um conselho para quem está nos acompanhando, nos ouvindo ou nos assistindo, né? E para você ficar à vontade para deixar as redes sociais, deixar a mensagem que você quiser, tá? E obrigado mais uma vez. Obrigado de novo, Podão, Camilão, pelo convite. Uma honra, né, muito grande estar aqui com vocês. Gosto demais, né? Assis, já acompanhei alguns, né? Legal. E eu acho que só fera aqui, né? Pô. E eu entrei aí meio por acaso, mas É isso. mas agradeço demais, prazerzão estar com vocês. E eu acho que assim, a mensagem principal, né? Eu acho que para quem, né, hoje está nos acompanhando aqui, acho que é muito de você acreditar muito no seu potencial, acreditar muito naquilo que é transformador na sua vida, porque não existe uma separação clara de profissional e pessoal, né? Eu acho que o profissional é uma consequência do que você é pessoalmente, o seu perfil, né, os seus anseios, os seus objetivos, e você vai conquistando, e principalmente não perca em vista que a gente falou bastante aqui da gestão das pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. A gente sempre vive, né? O ser humano tem que viver em sociedade e o mundo profissional não é diferente. Então, cuide das pessoas, né? Acima, ao lado, abaixo de vocês, que isso vai ser o fator principal de sucesso
e acredito em você. Eu acho que cada um, por mais que você veja um caminho que você está seguindo, se abrirem outras portas, se você visualizar de alguma forma que você pode ser mais feliz em outras frentes, vá, abrace, porque o mais importante é você fazer as coisas, né, com destreza, com precisão e principalmente com felicidade. Eu acho que isso é o caminho do sucesso. É verdade. Pô, caramba. Que aula, hein? Vou colocar no meu despertador. Pra me acordar assim com essa mensagem. Né? Que baita mensagem, né, cara? Legal. Obrigado mais uma vez. Né? Agradecer você, Camilão. Eu que agradeço. Obrigado, um cara sensacional, né? Aqui é um presente. Camilão é o cara. A cada dia aqui é um presente. Mande como. Mas é uma aula. É uma aula. Cada A gente dia aprende a gente ganha muito. um presente. A gente aprende muito. E agradecer também a galera que acompanhou. com certeza. Né? Você que nos ouviu, nos assistiu, você que manda mensagem, você que curte, compartilha, nos ajuda no engajamento. Muito obrigado aí mais uma vez. Aproveita, né, para já compartilhar de novo o vídeo, né? E assim a gente se vê num próximo episódio, tá? Um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.